Bulimia e anorexia nervosa são dois transtornos alimentares que podem ser confundidos em alguns aspectos importantes. Por isso, entender bem a diferença entre eles é fundamental para conseguir entender também o seu funcionamento individual. E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, então fica até o final se você quer aprender a diferenciá-los. Os transtornos alimentares são caracterizados por problemas persistentes na alimentação ou no comportamento em relação à alimentação, que vai resultar no consumo ou na absorção alterada de alimento e que compromete significativamente a saúde física ou o funcionamento psicossocial do indivíduo. Dito isso, vamos começar falando da anorexia. Ela é caracterizada por três coisas bem importantes. Primeiro, a restrição na ingesta calórica. O indivíduo mantém um peso corporal abaixo daquele minimamente esperado para a idade, para o gênero, para a trajetória do desenvolvimento e também da saúde física. A segunda característica da anorexia nervosa é o medo intenso de ganhar peso ou de engordar. E esse medo de engordar, ele pode não ser aliviado pela perda de peso, sabe? Então não adianta perder peso que a pessoa ela não vai aliviar, não vai ficar mais tranquila porque isso aconteceu. E indivíduos mais jovens com anorexia ou mesmo alguns adultos podem não perceber esse medo significativo que eles têm de ganhar peso. Então, outras pessoas podem falar, ele pode expressar isso de diversas formas, mas ele não consegue perceber que aquilo está fora do comum, que aquilo é excessivo. Eles também vão apresentar uma perturbação na percepção do próprio peso ou da própria forma. Algumas pessoas sentem que estão completamente acima do peso, outras entendem que estão magras, mas se preocupam com partes específicas do seu corpo, sempre entendendo que há gordura naquela região específica do corpo. Por exemplo, o quadril, abdômen, glúteos, eles podem achar que usam na verdade a expressão, né, de que está gordo demais. E aí eles podem ter alguns comportamentos para checar o tempo todo como é que está esse peso, né? Se olhar o tempo todo no espelho, se pesar frequentemente. Para entender, então, como é que está esse índice de massa corporal, é necessário um acompanhamento completo, né? Mas para adulto, os Centros de Controle de Prevenção à Doença e também a Organização Mundial da Saúde, eles consideram que 18,5 é o ideal. Dessa forma, pessoas com 18,5 ou acima, eles não são considerados como estando abaixo do peso corporal. Contudo, se a pessoa apresenta um IMC de 17, segundo a Organização Mundial da Saúde, isso já é um indicativo de magreza moderada ou grave. Antes de dar continuidade, a gente falar sobre a bulimia, eu quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever no canal se você quer saber mais sobre esse assunto, se você quer saber mais sobre transtornos alimentares, então deixa o seu like e se inscreve, tá bom? A bulimia, ela tem alguns episódios recorrentes de compulsão alimentar. E para considerar um episódio de compulsão alimentar, a gente precisa pensar alguns aspectos. Primeiro, é a ingestão excessiva de alimentos dentro de um período curto de tempo, que se a gente for comparar, isso é um pouco solto no DSM, mas a gente pode comparar, por exemplo, com uma pessoa num peso normal, que come normalmente. Claro que tudo, quando a gente fala de normalidade, é muito complexo, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que consegue comer uma pizza inteira de 12 pedaços em um curto período de tempo, aí a gente já considera o primeiro ponto, o primeiro aspecto para um episódio de compulsão alimentar. O segundo aspecto é a sensação de que não consegue parar de comer ou que não consegue mesmo controlar o quanto a pessoa está ingerindo. Então ela come e tem a sensação de que não consegue controlar aquilo. E o terceiro aspecto são os comportamentos compensatórios recorrentes com a finalidade de evitar o ganho de peso. Então, pode ser desde forçar o vômito,
pode ser o uso excessivo de laxantes, até mesmo o jejum em excesso ou fazer atividade física em excesso também é uma forma de compensar aquele excesso de comida que foi ingerido. Eu já atendi casos em que a pessoa ela atacava a comida, né? Ela comia de maneira excessiva e depois ela tinha que passar 2 horas na academia no dia seguinte, ou mesmo ficar a manhã inteira em jejum, só ir comer 18 horas, enfim. Então, esse jejum, essa atividade física em excesso, vem também como uma estratégia compensatória. Mas, geralmente, se percebe apenas o uso do laxante, forçar o vômito, mas também existem esses. Outro detalhe é que a compulsão alimentar ela vai ocorrer pelo menos uma vez por semana, num tempo aí de cerca de 3 meses. Da mesma forma, os comportamentos compensatórios, certo? Então, eles têm que estar associados. E a autoavaliação, ela é indevidamente influenciada pela sua forma, pelo seu peso corporal. Então, a pessoa olha para si mesma e a partir da sua forma corporal, ela começa a dizer quem ela é, como ela é, se ela é uma boa pessoa, né? Então, a maneira como ela se percebe a partir do seu corpo apenas, não de outros aspectos da sua vida, é que dizem quão boa pessoa ela é, ou enfim, né? Se coisas nesse sentido. E a grande diferença entre esses dois transtornos é que ambos utilizam estratégias purgatórias, mas na bulimia não existe uma redução significativa do peso. O indivíduo pode estar no seu peso ideal ou acima, enquanto na anorexia tem a presença de uma redução significativa no seu peso, o indivíduo está com IMC baixo, o indivíduo está com baixo peso corporal. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro como esses dois transtornos alimentares funcionam e se você está passando por uma situação semelhante a qualquer dessas duas que eu trouxe, é muito importante que você busque ajuda profissional, tá certo? Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e de se inscrever. Se cuida!